A pílula que veio para mudar completamente as regras do jogo no tratamento da obesidade e do diabetes. No dia 1º de abril de 2026, a FDA finalmente aprovou um medicamento que nós, no mundo da diabetologia, esperávamos há muitos e muitos anos. E não é uma injeção. Trata-se de um comprimido, na verdade, um que você pode tomar a qualquer hora do dia. Com ou sem comida, com ou sem água, sem agulha, sem horário, sem desculpas. Este novo medicamento se chama Orforglipron. Também é conhecido como Foundayo. Na verdade, este é o nome comercial. E neste vídeo vou explicar exatamente o que é e como funciona, quem pode tomá-lo, mas acima de tudo, o mais importante, o que ainda não sabemos sobre o uso deste medicamento, porque há coisas que a indústria farmacológica não nos está dizendo tão forte e tão claro como gostaríamos. Eu sou a doutora Suraima Corona e te peço que você fique até o final deste vídeo, porque eu vou te contar coisas que nenhum influencer de saúde vai te contar. Para entender por que esse medicamento é importante, preciso que você se lembre de uma coisa. Menos de 10% das pessoas que hoje sofrem de diabetes, o que você já conhece como obesidade e diabetes, que poderiam se beneficiar de um GLP-1, estão utilizando. Ou seja, um número muito reduzido de pessoas que verdadeiramente necessitam deste medicamento consegue adquiri-lo e ter acesso a ele. Então, aqui se apresenta um panorama muito mais amplo e de grande importância. Isto é, muitas pessoas que atualmente vivem com obesidade e diabetes não estão recebendo um tratamento adequado, principalmente devido à falta de recursos financeiros. As injeções que conhecemos como GLP-1 estão sendo usadas como parte do tratamento de muitos pacientes, mas muitos outros simplesmente não conseguem aplicá-las, seja porque têm medo de se picar ou o problema mais importante é que não têm acesso adequado. Ou seja, não podem comprá-lo, a seguradora não o cobre, ou tem pouca tolerância, ou experimentaram e lhes fez muito mal, ou creio que na verdade a maioria dos problemas e as objeções para que se possam injetar estes medicamentos é justamente o preço, não é? Mesmo em muitos países da América Latina, ainda não têm acesso a medicamentos tão importantes como Mounjaro ou Ozempic, por exemplo. Agora, tenho que te dizer que Orforglipron é um medicamento oral, ou seja, está nos prometendo que podemos tomar uma pílula diária. Mas atenção, não é a primeira, não é o primeiro GLP-1 oral. Você já sabe que existe a semaglutida oral, que é conhecida como Rybelsus, e que, por sinal, o Instituto Mexicano do Seguro Social a possui. Em alguns dos meus vídeos, que por sinal eu leio todos os comentários, talvez não me dê tempo para respondê-los, mas sim, eu os leio. Chego a ver que muita gente diz, eu perguntei ao meu médico do SUS sobre o medicamento e ele disse que não é verdade, que o SUS não o tem e que isso não é verdade. Mas é provável que o que está acontecendo é que não consigam obter a semaglutida, que é o GLP-1 oral, que o INSS disponibiliza através do seu médico de família e tenham que ser encaminhados, talvez para o segundo nível de atenção. Mas isso não significa que o INSS não a tenha. De fato, se você está assistindo a este vídeo e está tomando Rybelsus, que é a semaglutida que o Seguro Social aqui no México oferece, peço por favor que deixe nos comentários um joinha para que as pessoas possam confirmar que a Seguridade Social em nosso país realmente está fornecendo um GLP-1, o que é uma maravilha. De fato, não é o primeiro. Antes do Rybelsus, o INSS fornecia Victoza, que é a liraglutida, também conhecida como Saxenda. Pois bem, este vídeo tem como objetivo nos fazer entender um pouco mais a respeito do Orforglipron, porque com toda a certeza você já deve ter ouvido falar a respeito dele como sendo o mais recente medicamento, como a tão falada panaceia. E eu, neste momento, quero te explicar o que é de fato este novo medicamento e por quais motivos ele poderia representar uma vantagem ou, por outro lado, por que não. Então, até o presente momento, a FDA aprovou o medicamento que também é conhecido como Foundayo há meros 70 dias, ou seja, é algo extremamente recente. Esta foi a aprovação mais rápida de uma nova entidade molecular registrada desde o ano de 2002. Pense bem que a FDA costuma levar bastante tempo para conceder suas permissões.
Então, no Tribunal do México, o normal são entre 6 e 10 meses. Digamos que é o tempo que leva no México para permitir a comercialização de um novo medicamento. Então, isso diz muito sobre a urgência com que o mundo médico está vivendo a epidemia de obesidade e a grande necessidade que todos temos de ter novas ferramentas para tratar a obesidade. E algo que me parece crucial como médica é que o orforglipron foi descoberto originalmente pela Chugai Pharmaceutical no Japão e foi licenciado pela Lilly ou Eli Lilly em 2018. Portanto, não se trata de um medicamento novo que surge da noite para o dia. A verdade é que ele já está em desenvolvimento há muitos anos. Isso é muito importante. Fontaio pertence à família dos medicamentos agonistas do receptor GLP-1. Tu já os conheces, disso eu te falo muito, que são os mesmos que conversamos sempre, não é? Wegovy, que também chamam de Wegovy, Rybelsus, Ozempic, Mounjaro, mas que também vem de, por exemplo, Trulicity, dessa combinação de Chutof, que é um GLP-1 com uma insulina de Soliqua. Vem também de, como eu dizia, liraglutida da Saxenda. Bem, na verdade já é uma família bem considerável de medicamentos com os quais contamos já há muitos anos. Atenção que isto não é novo. E o que acontece agora é que esses medicamentos, visto que já acumularam muitos anos, em primeiro lugar, estão perdendo suas patentes e, em segundo lugar, estão se tornando cada vez mais acessíveis e baratos. Então você sabe muito bem que neste meu canal, seu canal, procuro constantemente te oferecer diversas opções e, claro, serei a primeira pessoa a te contar sobre a cura. Assim que tivermos uma pílula, um transplante, uma célula-tronco, que não seja complicado, que não ponha em risco a tua saúde, que não implique saturar-te de fármacos esteroides, imunossuprimir-te ou que vendas a tua casa para poder comprá-lo, eu serei a primeira a contar-te. Sobre preços eu sempre fui muito clara. A verdade é que eu não trabalho para nenhuma indústria farmacêutica, o que me dá liberdade de te contar com muitos pormenores os prós e os contras, principalmente para que você tome uma decisão bem informada e consciente. Olha, eu te conto isso porque também nos comentários vejo muito sobre o fato de que as pessoas pensam que nós, os médicos, estamos trabalhando como títeres para a indústria farmacêutica e, francamente, isso não é verdade. Eu nunca vi um único centavo que venha da indústria farmacêutica e me refiro às provas. Que alguém levante a mão e me diga, sim, você recebe dinheiro. Francamente, jamais recebi nenhum único centavo, nem mesmo como palestrante. Então, a esse respeito, posso te dizer que esses medicamentos são bons, são muito eficazes, mas que, por supuesto, temos que conhecer os prós e os contras. Então, é por isso que te falo muito a respeito. Pause, sobretudo porque pode ser que chegue o dia em que a tua seguradora, pause o teu plano de saúde, ou o próprio IMS, pause que é o sistema de saúde público aqui no México, pause te conceda esses medicamentos de forma gratuita. Esperamos que esse dia chegue, todos cruzamos os dedos e rogamos para que isso aconteça logo e para então você já saiba utilizá-los adequadamente e tire o máximo proveito possível. Agora, como esse medicamento é sobre o orforglipron, vou me concentrar nele, porque ele não é um GLP-1 como todos os outros. Na verdade, em relação a esse medicamento, existe uma diferença fundamental. Aqueles são peptídeos, moléculas grandes que se degradam no estômago e por isso precisam ser injetados, são de depósito. Orforglipron, por outro lado, é uma molécula pequenina, não peptídica, o que lhe permite sobreviver à passagem pelo sistema digestivo e agir por via oral. Imagine um pouco que os outros GLP-1 são como um castelo de areia, bonito, mas que se destrói facilmente com a água. Orforglipron, por outro lado, é como uma pedra muito resistente. Uma das suas principais e mais importantes vantagens é que ele não exige nem jejum, nem qualquer tipo de restrição de comida ou bebida para ser ingerido. Ao contrário da versão oral de Wegovy, que é Rybelsus. Já te contei sobre isso. Para tomar Rybelsus, a propósito, atenção, que se precisa de apenas 120 ml de água, que é como um gole, e temos que esperar 30 minutos antes de começar a comer para que o medicamento possa agir.
Se você ainda não sabia disso, é importante que fique sabendo. Orforglipron não exige que estejamos em jejum, nem que esperemos para comer, nem que o tomemos com pouca água, o que, a meu ver, representa uma grande vantagem, principalmente para que as pessoas adiram e não deixem de tomar o medicamento. Agora, o medicamento está disponível em 6 doses distintas, o que permite iniciar com a quantidade mais baixa e ir aumentando progressivamente, principalmente para reduzir os efeitos secundários gastrointestinais. Esta escalada sempre tem que ser gradual. Já é algo padrão entre os GLP-1 e não se alarme se no início, quando começar a utilizar esses medicamentos, sentir certas náuseas. Isso é manejável e esperado, e com o uso esse efeito vai passando. Agora, aqui vem o que todos querem saber sobre esse medicamento, como, ele promete nos ajudar a perder peso, pois a grande pergunta é, quanto peso se perde usando Orforglipron? Estes dados que vou te contar vêm do programa de ensaios clínicos ATTIME. No estudo ATTIME 1, aqueles que tomaram a dose mais alta completaram 72 semanas de tratamento e perderam, em média, cerca de 12,4 a 16% do peso corporal. Fique com a ideia de que a média de perda seria de 12,4%. É o que esperaríamos, em média, de perda de peso corporal total. Para colocar em perspectiva, se alguém pesa 100 quilos, estamos a falar que perderia 12 quilos em um pouco mais de um ano. Os medicamentos injetáveis alcançaram perdas de peso superiores a 20% em ensaios clínicos, enquanto o comprimido de Wegovy mostrou perdas médias de até 17%. Então, sim, este Orforglipron nos promete uma perda de peso menor do que as médias padrão, às quais os outros GLP-1 já nos acostumaram. Então, provavelmente você está se perguntando, este medicamento é menos eficaz? A resposta é sim, em comparação com os outros. Mas, atenção, a adesão ao tratamento faz toda a diferença na sua utilização. Um medicamento que alguém toma todos os dias, sem se esquecer de nenhuma tosse, e que consegue comprar facilmente, vai ter um resultado clínico superior a um medicamento que, embora seja mais potente, não possa ser tomado todos os dias, o paciente se esqueça de injetá-lo ou simplesmente não possa comprá-lo. E algo que me parece bastante digno de nota é que a Lilly, a empresa farmacêutica responsável pela Fontayo, também estudou o que acontece quando os pacientes que já perderam peso suficiente com um medicamento injetável e depois mudam para o Orforglipron. Percebeu-se que este medicamento mais recente ajuda a manter o peso que foi perdido? E, francamente, isso representa um avanço enorme para nós, os profissionais médicos que atuamos na clínica. Um dos maiores problemas que enfrentamos é que, caso interrompamos o uso dos medicamentos injetáveis, a pessoa pode, com muita facilidade, voltar a ganhar todo o peso que havia perdido. Então, se passarmos para um medicamento que precise ser tomado diariamente, que seja fácil de ser consumido e que também seja de fácil acesso, esse pode nos ajudar a alcançar essa manutenção no processo de perda de peso. Agora, vamos ao prático. Quem se qualifica para tomar esse medicamento? Porque você sabe que nem todos os medicamentos, por mais que pareçam bons, bonitos e baratos, podem ser utilizados por qualquer pessoa. A FDA o autorizou para adultos com obesidade, com um IMC a partir de 27 e que tenham pelo menos uma comorbidade associada ao excesso de peso, como, por exemplo, pode ser hipertensão arterial, colesterol alto, triglicerídeos altos ou tudo isso junto com uma diabetes mellitus tipo 2. E falando de diabetes tipo 2, embora a aprovação atual seja para obesidade e sobrepeso, Orforglipron também está sendo estudado ativamente como um tratamento para diabetes mellitus tipo 2. E atenção, finalmente já se está falando da apneia obstrutiva do sono, da osteoartrose do joelho, da hipertensão e da doença arterial periférica. Como diabetologista, isso me emociona, porque estamos vendo o potencial de um fármaco que poderia impactar múltiplas doenças metabólicas com uma única pílula diária.
É importante notar que, e isto é fundamental, deve ser sempre utilizado em conjunto com uma dieta com baixo teor de carboidratos e a prática de atividade física de forma regular e constante. É óbvio que essa não é uma solução mágica, é um instrumento que amplifica o esforço que você já sabe que precisa realizar. Fique atento, não é apenas você, viu? Eu e todas as outras pessoas no mundo, simplesmente pelo fato de termos um corpo como o que possuímos, é fundamental que cuidemos daquilo que comemos e que pratiquemos exercícios. Esta não é uma ideia discriminatória e não é um sofrimento ou sacrifício exclusivo que deva ser feito apenas pelas pessoas que vivem com uma doença crônica. Isto é muito importante que você não esqueça. E aqui vem a parte que ninguém nas redes sociais quer falar, mas eu sim, porque insisto muito nisto. Embora não pareça, sempre procuro te favorecer você que me ouve e que leva em conta esta informação, principalmente porque no fundo agradeço muito a confiança que deposita nisso que estou te dizendo. E os efeitos secundários mais comuns são, bem, aqueles típicos que associamos aos GLP-1, que incluem náuseas, prisão de ventre, diarreia, vômitos, dispepsia, que é como uma gastrite, uma sensação de estar sempre muito cheio, dores na região abdominal, dores de cabeça frequentes, cansaço e fadiga, problemas de refluxo gastroesofágico, excesso de gases intestinais e queda excessiva de cabelo. Assim tão simples. Esses são os efeitos colaterais que podem surgir. Obviamente, não se trata de efeitos prejudiciais ou perigosos, eles desaparecem completamente quando interrompemos o uso do medicamento, ou então, com o passar do tempo, as pessoas conseguem tolerar melhor a dose, ou até mesmo quando a dose é reduzida, todos esses sintomas apresentados melhoram significativamente. Mas, no entanto, são coisas que podem sim afetar a qualidade de vida das pessoas no seu dia a dia. Sejamos honestos, quem é que quer viver com náusea, com muito cansaço e com queda de cabelo todos os dias enquanto está perdendo peso? E depois, além disso, pagar caríssimo, porque estes medicamentos ainda são muito, muito caros. E bem, a verdade é que sim, o medicamento inclui advertências sobre pancreatite, reações gastrointestinais graves, como uma hiperêmese, ou seja, ficar vomitando sem parar, uma lesão renal aguda por uma desidratação, hipoglicemias, sim, a glicose pode baixar muito, doenças da vesícula biliar, ou mesmo retinopatia diabética em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Então, bem, não é a panaceia, isso é muito importante que tenhamos bem claro. Mas atenção! Isso não significa que não possamos utilizá-lo, mas sim, o cuidado que precisamos ter é que não seja consumido de forma livre. Ou seja, é importante que você converse com seu médico antes de começar a tomar esse medicamento. E o mais importante, ele possui uma advertência de caixa preta, que é o tipo mais grave de alerta da FDA, porque pode gerar tumores de células C da tireoide. Então, não deve ser utilizado em pessoas com histórico pessoal ou familiar de câncer medular da tireoide ou com uma síndrome de neoplasia endócrina múltipla tipo 2. Outro ponto que me parece crítico para os meus pacientes, as pessoas que tomam contraceptivos orais devem consultar o médico sobre usar outro método, já que as pílulas anticoncepcionais podem ser menos eficazes enquanto se está tomando Fontayo. Fiquem atentos a isso. E com certeza você já deve ter se perguntado, será que pode ser utilizado em conjunto com outro GLP-1? E a resposta para isso é um absoluto não. Não deve ser utilizado em conjunto com nenhum outro agonista GLP-1. E agora vou apresentar-lhe o comparativo rápido que todos estão buscando para determinar se esse novo medicamento, o Orforglipron, é adequado para você ou não. Você vê na tela este quadro comparativo e eu deixo para você tirar uma captura. Então, a real vantagem de Fontayo não está na potência, está na acessibilidade e na aderência. Para o paciente que nunca iria se picar, que nunca iria querer injetar absolutamente nada, pois isso pode ser o início de uma mudança verdadeiramente real. Eu sei que muitos de vocês estão aqui no México, na Colômbia, na Venezuela e na Argentina. A pergunta que não quer calar é, quando chega aos nossos países? A Lilly planeia lançá-lo em mais de 40 países, pouco depois de receber as aprovações regulatórias correspondentes de cada nação. Isso provavelmente significa que teremos de esperar entre 1 e 2 anos, dependendo da agência reguladora de cada local.
Nos Estados Unidos, o preço costuma oscilar entre 159 dólares, que são mais ou menos o equivalente a 2.700 pesos mexicanos por mês para quem não tem seguro de saúde, e pode chegar até 6.000 pesos aproximadamente para a dose mais alta. Comparada com, por exemplo, mas atenção, em dólares seriam 350 a dose mais alta. E isso é para quem não tem seguro, que são eles que acabam pagando um valor altíssimo por esses medicamentos. Só para que você tenha uma ideia, atualmente as doses mais altas de Ozempic, de Wegovy e de Mounjaro no México podem chegar a custar até 8.000 ou 10.000 pesos mexicanos, o que equivale a mais ou menos 560 dólares por mês. É um custo super elevado. De fato, esses medicamentos que eu te mencionei agora são muitas vezes mais caros nos Estados Unidos, mas hoje sabemos que Fontayo pode custar até 25 dólares mensais com programas de economia ou com seguros comerciais. E sim, embora sejam ou venham a ser menos custosos que os que temos hoje, ainda continuam sendo caros. E esse é um problema de equidade em saúde que temos que nomear de qualquer jeito, temos que dizê-lo. No início do vídeo, eu te prometi uma informação que você não ouviria em nenhum outro lugar. E aqui está. Fontayo não é o medicamento mais potente que temos. Os injetáveis o superam na perda de peso, mas a verdadeira revolução não está nos miligramas, está no acesso a esse medicamento. Quando um medicamento pode ser tomado como qualquer comprimido, sem injeção, sem necessidade de cadeia de frio, sem medo da agulha, as pessoas que antes eram excluídas do tratamento finalmente têm uma opção. E em países como os nossos, onde a diabetes e a obesidade afetam de forma desproporcional as pessoas de baixa renda, essa questão tem uma importância muito maior do que a percentagem de peso que se perdeu. Será que esta é a solução definitiva? Não. É um passo enorme? Absolutamente sim. Se você tem pacientes, familiares ou você mesmo está nessa situação, converse com seu médico, não se automedique. Esses medicamentos são ferramentas poderosas que necessitam de acompanhamento clínico. Se este vídeo te foi útil, por favor, compartilhe. Há muita desinformação por aí sobre os GLP-1 e a nossa comunidade merece ter acesso a informações de qualidade. Por isso te compartilho essa informação. Você já sabe que assim, juntos, faremos com que o diabetes deixe de ser uma preocupação em nossas vidas. Nos vemos no próximo vídeo e em todas as minhas redes sociais. Até logo!